As histórias se repetem como ecos de um problema antigo. O abandono continua constante, cruel, silencioso. Mas e quando isso acontece dentro dos espaços que simbolizam esperança? Quando o último refúgio vira o último destino? Dá raiva. Tem vezes que o tutor fala que vai deixar e tem vezes que o tutor simplesmente some. É aí que nosso olhar se detém. A gente pensar na gente, né? Acho que é uma questão de conscientização da população mesmo. E é aí que este documentário começa. O abandono de animais em ambientes veterinários é uma realidade crescente, seja por dificuldades financeiras, falta de responsabilidade ou expectativas irreais do responsável. Muitos animais são deixados para trás em busca de ajuda e acabam invisíveis aos olhos da sociedade. Eu sou Camila, eu sou veterinária aqui da clínica. Bom, meu nome é Marcos Paulo, eu sou gerente aqui dessa clínica. Meu nome é Carolina Portugal, eu sou médica veterinária há 10 anos, atuo no atendimento de clínica de cães e gatos, com internação e sou especialista no atendimento clínico de felinos. Boa tarde, meu nome é Laura, eu sou veterinária clínica. Sou proprietário da clínica veterinária já há 17 anos. Meu nome é professor Armando, eu sou docente da cirurgia de grandes animais, então eu trabalho com todo animal de grande porte para atividades teórico-práticas aqui no Hospital Veterinário e na Escola de Veterinária da UFMG. Bem, a gente é do grupo Panzer Dogs, que inclui membros da UFMG. Eu sou uma aluna de graduação, eu estou agora no final da graduação em odontologia, então não é só o pessoal da veterinária ou da biologia, é bem variado. Os profissionais confirmam que a sociedade ainda insiste em ignorar. O abandono se tornou parte da rotina. Ocorreram casos de abandono de animais aqui? Sim, algumas vezes, infelizmente. Sim, a gente já teve 2 casos de abandono. Sim, já ocorreu. O nosso caso mais famoso aqui é o Sol, um cachorrinho que foi abandonado, foi adotado por nós e hoje é nosso mascote. Veio um filhote de American Bully, deu positivo para parvo no teste rápido. A tutora parecia ser bem cuidadosa, assinou todos os termos, pagou todos os exames, mas não voltou para buscar, para visitar, nem para buscar, e o dono da clínica acabou adotando o cachorro. Sim, já ocorreu sim. Já chegou pessoas, né, deixou o cachorro para banho, né, cachorro um pouco debilitado, deixou o endereço errado, telefone errado e não voltou para buscar. Sim, infelizmente acontece abandono de animais, né? No meu setor, em grandes animais, ele é menos comum do que em pequenos animais. Mas, infelizmente, como não existe um sistema único de saúde para os animais, ou seja, não existe terapia gratuita, por trás de todo paciente que é encaminhado para o hospital veterinário precisa ter um proprietário. E como os animais de grande porte, como o nome está dizendo, são animais mais pesados, muitas vezes para você fazer um procedimento cirúrgico, uma internação, isso é um valor agregado relativamente alto, o que para um brasileiro médio nem todos podem arcar. Então, infelizmente, acontece, embora não seja tão frequente quanto pequenos, mas excepcionalmente os proprietários trazerem um animal e depois eles não voltarem para buscar, e aí tem todo um acionamento jurídico que a escola faz. Teve um caso também de uma cadela comunitária que ela foi atropelada por um ônibus dentro do campus. E é aqui que a realidade fica mais dura, quando um animal aparece sozinho, sem ninguém por perto, e os profissionais precisam descobrir se aquela vida foi deixada para trás de propósito. Como vocês identificam quando o animal foi deixado intencionalmente? Tem vezes que o tutor fala que vai deixar e tem vezes que o tutor simplesmente some. É cada caso um caso. Geralmente o cliente ele pode utilizar algumas ferramentas, né, práticas desse tipo de abandono, como por exemplo situar a recepcionista que ele vai buscar um documento no seu veículo ou que ele vai buscar algum documento mesmo de identificação em casa e depois retornar para fazer esse atendimento com o veterinário. E muitas das vezes o animal pode estar em caso crítico, né, apresentando várias alterações ou ter alguma doença já diagnosticada, no qual esse cliente pode não ter condições financeiras para tratar e muitas das vezes realiza aí esse ato de abandono, né? Normalmente esse tutor ele vem procurando por eutanásia, ele vem tentando
dar uma solução definitiva para o problema, e a gente não concorda em fazer eutanásia a menos que o animal não tenha mais qualidade de vida ou que o caso dele não tenha nenhum recurso, e normalmente tem. Então a gente não aceita fazer eutanásia e o tutor acaba optando por abandonar o animal. Quando a pessoa não sabe muito do cachorro, né? Não sabe a idade, não conhece da raça, de longe, dá um endereço muito de longe, entendeu? A gente já fica desconfiado. Deu um endereço de longe, vai vir buscar? Vou vir buscar e tal, entendeu? Quando é assim, a gente já fica prestando atenção em pegar um documento de identificação, né, do tutor que está deixando o cachorro, é muito importante. Pegou um documento, tirou foto, entendeu? É ótimo. Entendi. No nosso setor, a gente tenta entrar em contato inúmeras vezes com o proprietário, né? Mas eu, como ser humano, cidadão, eu não posso fazer nada, né? Tem toda a questão da justiça. Então, é delicada essa situação. E tudo o que envolve essa questão jurídica, a gente tem um apoio da própria universidade para poder saber, ter literalmente um embasamento legal para poder dar sequência nessa conversa. A gente conhece bem os animais comunitários que já estão no campus há muito tempo. E toda a unidade tem pessoas que estão ali constantemente, principalmente servidores, né, que eles se mantêm ali ao longo de vários anos. Eles são voluntários e para a Comissão Permanente de Políticas dos Animais do campus da UFMG, nós do Panzer Dogs, somos um grupo parceiro, mas que não está incluso na Comissão Permanente dos Animais, que também chamam de CPPA. Aí, tanto a gente quanto esses servidores nomeados pela CPPA, a gente entra em contato com a comissão e para informar desses animais diferentes, desses animais novos, que a gente chama de novos avistamentos. A gente procura informar o sexo, o perfil dele, se é manso ou não, a pelagem, identificando a pelagem, qualquer marca distinta deles, se eles são castrados ou não, fêmea ou macho. E aí eles dão uma olhada no banco de dados que eles têm ao longo de vários anos. Porque às vezes são animais que já estiveram ali há alguns meses atrás, sumiram e voltaram agora. E aí, assim, eles são identificados. Depois disso, eles passam... se eles estiverem doentes ou algo assim, a comissão manda alguns membros da comissão para ir ver esse animal em loco. E em alguns casos muito específicos, eles são levados para o hospital veterinário. Mas esse não é o objetivo principal da comissão, até porque isso pode incentivar o abandono. Às vezes a pessoa está com o animal doente, não tem condição de cuidar dele e abandona ali, principalmente no hospital veterinário, né, pensando que ele vai ser recolhido e tratado. Enquanto isso não é necessariamente uma verdade, porque os recursos financeiros são muito escassos e tudo que é feito no hospital veterinário ele é pago. A missão ela faz um manejo desses animais, os que não são castrados, se eles se manterem no campus por cerca de 7 dias, eles passam por um processo para castração associado ao ZZZ, né, controle de zoonoses. Mas o principal, eu acho, é procurar identificar esses animais, porque pode ser caso de fuga também, né? Às vezes ocorre depois de grandes eventos que tem muito barulho, o animal fica assustado, foge de casa. Então, esses animais, eles são compartilhados em grupos, Instagram, fotos deles, né? É passado leitor de microchip para tentar identificar algum contato. O abandono é mais do que um ato de irresponsabilidade. É um risco para o animal, para outras espécies e até para as pessoas. É uma quebra direta do conceito de saúde única. Quais são os principais impactos do abandono para a saúde animal e para a saúde única? Geralmente, os animais abandonados não são todos que conseguem um lar, então acaba que a maioria deles vão para a rua. Quando o tutor não deixa aqui na clínica, quando deixa aqui na clínica, a gente tenta arrumar um dono. Se não arruma,
fica aqui. Mas tem tutor que após o tratamento do animal, principalmente doença que não tem cura, retira e solta na rua. Então isso aí acaba impactando, com certeza. O animal, com certeza, o impacto é emocional. O animal, ele depende emocionalmente do dono, ele é apegado normalmente à família e ao lar. Então, o abandono, com certeza, é a pior coisa que um tutor pode fazer com seu animal. Em questão de saúde pública, muitas doenças que os animais apresentam, que os tutores optam por abandonar o animal numa clínica, que a gente tem vários animais internados, já com o sistema imunológico comprometido por alguma doença, eles podem ser expostos a alguma doença infecto-contagiosa. Tem questão de zoonose também, que a gente tem que lidar diretamente. Então, os impactos de saúde pública são normalmente a exposição dos animais que estão internados aqui por outros motivos e também nos expor, nós como funcionários da clínica, a zoonoses. Eu acredito que influencia muito ao cliente em si, né, no seu estado aí psicológico, para ter feito isso. E por se tratar, a gente trabalha com animais que são domésticos, né, cães e gatos. Influencia tanto na questão psicológica da pessoa, mas nessa questão de saúde financeira, no qual a gente sabe que a maioria das clínicas são particulares e quando o cliente não tem condições, acaba tomando esse tipo de atitude que não convém, né? Mas na saúde pública, acredito que animais que possuem doenças aí diagnosticadas, né, que sejam de risco, por exemplo, zoonótico, se for deixado em uma clínica onde a gente não tem ciência do histórico do animal e leva ele a uma internação comum, por exemplo, posso estar colocando o animal contaminado em uma internação que, no caso, eu não teria animais infectados ali. Então, isso aí pode contribuir com manifestações clínicas de outros animais, né? Ou até mesmo o próprio ambiente, se o veterinário não tem ciência, um gato com esporotricose for fazer o manejo e for mordido ou arranhado, né? Também contribui aí com a saúde pública, né? Levando risco ao profissional. Então, aqui em BH são muito abandonados com leishmaniose e aí não vai ter prevenção, não vai ter controle, vai aumentar a questão das doenças. É isso. Entendi. Principalmente a questão de zoonose. Quando abandona numa clínica, a gente tem um recurso de fazer exame, né? Ver se o cachorro está doente, fazer o primeiro atendimento. Mas agora, quando a pessoa abandona na rua, né, aí é mais triste, né? Pode abandonar um cachorro, talvez o cachorro nem é bravo, mas fica com medo, é atropelado, machuca, a pessoa vai pegar o cachorro, acaba mordendo a pessoa de medo, entendeu? Acontece muito esse caso assim. Aí o cachorro, vamos supor, é atropelado, machuca, vem mosca, a posa da larva de mosca, né? O cachorro fica machucado um bom tempo, até vir uma pessoa para pegar para cuidar. Isso aí é muito ruim para todo mundo, né? São vários, né? Primeiro porque toda vez que você deixa um animal abandonado, esse animal é um animal incapaz, se ele não tem um pasto para comer, um cachorro não tem um lugar, um lar e tudo mais. Então é uma situação extremamente delicada. E não existe, o Estado não está preparado para assumir esses animais que são abandonados. O que acontece, a gente sabe, de grandes animais tem também, assim como pequenos, existem algumas ONGs que fazem trabalhos que são trabalhos muito sérios e interessantes numa tentativa de suprir essa demanda, né? De fazer o atendimento daquele paciente, estabilizá-lo e até mesmo tentar repor ele para a sociedade, fazendo doações. Isso também acontece em grandes animais, tá? Então tem alguns centros que fazem isso, é um trabalho muito, muito bacana. Entendi. Sim, aí a gente tem claramente o caso de zoonoses, né? E também tem a questão do próprio desequilíbrio ecológico. Por exemplo, cães que vão caçar micos, outros gatos, ou então gatos que vão caçar um saruê ou pássaros. Tudo isso causa um desequilíbrio ecológico, né? E aí tem um retorno para a própria população humana também com esse desequilíbrio ecológico. Quando um animal é encontrado sozinho, a rotina da clínica muda. Antes de qualquer julgamento, vem o cuidado. A equipe inicia a triagem, avalia o estado físico, oferece conforto e tenta entender sua história, a partir dos pequenos sinais. A partir daqui,
vemos como esses profissionais transformam abandono em acolhimento, mesmo quando não deveriam carregar esse peso. Como a clínica costuma agir quando isso acontece? Geralmente, quando o animal está em tratamento, aqui na clínica, internação, a gente sempre coloca um termo. Se o tutor, depois da alta do animal, o tutor não aparecer, a gente já vê que foi abandono, a gente faz um boletim de ocorrência e a gente tenta arrumar um lar. Bom, a gente realiza um boletim de ocorrência, né? A Polícia Militar, visando que a gente possa se resguardar quanto à clínica em si, né? De todos os procedimentos que a gente pode fazer com o animal, porque a gente sabe que a profissão, a medicina veterinária, a gente não pode deixar esse animal a Deus dará, então a gente oferece todos os cuidados possíveis para tentar salvar a vida desse animal. Mas tudo também visando aí essa contribuição com a vida do animal, tá? Visando manter a vida dele, né? Então, em casos de abandono, a gente também, além de acionar a Polícia Militar, tenta se resguardar aí com todo o processo jurídico que deve ser feito. Deveria, né, denunciar, porque abandono é crime, mas geralmente eles arrumam um lar temporário, adotam, se vira. Não contam muito com as autoridades, nem com nada, porque não adianta muito. Então, quando abandona e a gente tem os dados da pessoa que abandonou, a gente faz um boletim de ocorrência para a pessoa arcar com a despesa e com tudo, né? Pelos maus tratos. A gente sempre procura a direção do hospital veterinário para saber se a gente pode pegar aquele animal, se é um animal que está num estado de saúde razoável, de manter esses animais aqui para a gente utilizá-lo em aulas práticas. Porque se é um animal dócil, um animal no estado de saúde razoável, a gente continua usando esses animais para procedimentos que não são invasivos, né? Para alunos, por exemplo, colocar um cabresto, auscultar um coração. Auscultar é usar o estetoscópio para os alunos aprenderem. Então, basicamente é isso que a gente faz com esses pacientes. Agora, quando são casos mais delicados, aí normalmente é um pouco mais complexo da gente se desfazer desses pacientes. No Brasil, o abandono de animais é considerado maus tratos pela Lei nº 9.605, de 1998, e cada instituição segue seus próprios protocolos quando um caso acontece. De modo geral, os profissionais priorizam o cuidado imediato e encaminham o animal conforme as orientações internas. Embora não seja obrigação, muitos ainda procuram alternativas como adoção ou adoção responsável, sempre que possível. Na sua opinião, por que esse problema é tão comum? Mas, hoje em dia, o que eu vejo principalmente em doenças leishmaniose em Belo Horizonte, muita gente ainda tem muito medo da leishmaniose, principalmente gente que tem criança e idoso em casa, eles abandonam muito cachorro por conta da leishmaniose. Mesmo a gente explicando como funciona, eles ainda têm muito medo. Então, acho que é mais por questão de doença, zoonose que eles têm medo, e financeiro. Financeiro ainda pega. Pela dificuldade financeira da pessoa, na maioria dos casos, a pessoa não tem condições de arcar com tratamento ou com cuidado com o animalzinho. E também acredito que pelo fato psicológico, né? Muitas pessoas não aguentam ver o animal em estado de sofrimento ou não têm condições de se adequar ali à situação do animal e tentar tratar, né? Acho que na maioria dos casos. Normalmente as pessoas não estão dispostas a se comprometer. Todo mundo quer ter um animalzinho porque é bonitinho, porque uma criança quer, e quando o animal realmente apresenta um problema e necessita dos cuidados da família que se dispôs a ter esse animal, a família não está disposta a se despender desse tempo e desse gasto. Então, são pessoas que querem ter um animal mais por status do que por apego, e quando o animal realmente precisa, essas pessoas não estão dispostas a oferecer o que o animal precisa. Porque os animais, a veterinária é desvalorizado, por isso. E a cultura mesmo do país, não tem nenhuma lei que chipa todos os animais, igual a gente vê na Europa, Canadá, Estados Unidos. Por isso, porque eu acho que o brasileiro só faz as coisas quando tem lei, quando dói no bolso, tudo isso. Então, hoje em dia, está melhorando um pouco a campanha de castração da prefeitura, castrando os cachorros, então diminui muito casos de cachorro abandonado, né? Então, assim, de um tempo para cá, diminuiu muito essa questão de abandono.
Cachorro criou uma ninhada, muitas vezes a pessoa chega e coloca na porta do condomínio, entendeu? Diminuiu muito também que hoje em dia está tendo muito monitoramento, né? Casa com câmera, clínica com câmera, então a pessoa fica mais coagida, mais com medo. Hoje em dia a pessoa está mais abandonando cachorro em área de sítio, de roça, entendeu? Está acontecendo isso muito. Mas é questão cultural, né? As pessoas quando pegam um animal, elas esquecem que aquele animal um dia vai adoecer, que aquele animal um dia vai envelhecer. E elas esquecem também que o custo do médico veterinário, quando começa a ficar complicada a situação, é caro. Então elas só colocam, né, vislumbram aqueles gastos que são os usuais, a ração, às vezes uma vacina, que são algo barato. Mas quando o animal adoece, né, como eu falei, não existe o Sistema Único de Saúde para os animais, existem alguns hospitais públicos, mas é difícil você conseguir o atendimento 100% gratuito por ali. E algumas pessoas, muitas vezes, elas se veem numa situação problemática, onde às vezes elas têm 2, 3, 4 filhos, ela tem que tirar dos filhos para poder investir numa cirurgia, num atendimento. Então, envolve tanto questão cultural, questão socioeconômica. Então, é uma situação complicada. Então, é um assunto muito complexo, educação em primeiro lugar, é cultural, as pessoas pegam, mas quando viram problema, elas não têm o menor problema de abandonar o animal. Então é responsabilidade, né? E tudo isso para mim vem na base da educação, que talvez é o que está faltando para nossa educação, conscientização, outros assuntos. O abandono não termina na porta de uma clínica, mas a mudança começa em cada um de nós. Que mensagem você deixaria para conscientizar as pessoas sobre a guarda responsável? Só pega se for cuidar, porque o cachorro vai dar trabalho, precisa de tempo, precisa de financeiro. Se a pessoa não tem condição de arcar nem com tempo, nem com financeiro, infelizmente não tem como ter um cachorro ou um gato, não tem como. Tem que ter ciência de que se for pegar o animal tem que cuidar. Entendi. Acredito que a gente quando se torna responsável por um animal, um tutor em si, a gente tem que ter ciência aí do que a gente vai arcar, seja alimentação, seja ambiente, né? Seja vários outros fatores, vacinação, vermifugação, a gente tem que estar ciente disso antes de adotar um pet. Então acho que essas campanhas aí que os alunos estão fazendo, né, de avisar os clientes de que o abandono não é um ato legal, né? Um ato que pode gerar vários outros problemas, tanto para a clínica, tanto para o cliente ou para o animal em si que não está tendo ali o suporte, mas deixar a mensagem de que não é o certo fazer isso, né? Sim, um animal é um compromisso, é uma vida e hoje em dia é um membro da família. Então, quem quiser ter um animal, pense muito bem que animal adoece, que animal em algum momento despende de dinheiro, de tempo, de espaço. Então, assim, a pessoa que se dispor a adotar ou adquirir um animal, seja um cachorro, um gato, ou um porquinho da Índia, que a pessoa esteja disposta e ciente de que gastos vão acontecer, de que o animal adoece, que mesmo que ele não adoeça, ele precisa de acompanhamento, de vacinação, de prevenção, isso tudo gera gasto, precisa de alimentação, de espaço, de amor, de carinho, de atenção. Então, é um compromisso para, se tudo der certo, uns 20 anos, então a pessoa tem que estar disposta e ciente disso. Então, eu não acredito em mensagem, eu acredito que as pessoas consigam se auto-entender isso, não. A única coisa que eu acredito é que tenha leis, né, que quem está nessa causa, lute para que tenha leis. Cachorro é algo caro, não que eu seja elitista, mas cachorro é algo caro e que deveria sim ter leis para pessoa ter um animal só quando ela tiver condições. Hoje em dia, quem pega um cachorrinho, né, assume a guarda responsável é quem gosta mesmo, né? Então, assim, hoje em dia tem muito meio também de pessoa estar ajudando, fazendo um grupo. A pessoa não tem condições de ficar com aquele cachorro, mas tiver algumas outras pessoas para estar ajudando com ração, algum medicamento, ou então ajudando a vacinar o cachorro,
Então fica bem melhor para a pessoa até receber um cachorro e adotar. Só a gente pensar na gente, né? Nós, a gente, eu né, ainda sou uma pessoa jovem, ativa, mas um dia a gente vai envelhecer, né? E muitas vezes a gente pega os nossos idosos, a nossa população está envelhecendo e cada vez mais a gente vai ter que olhar com atenção para a questão previdenciária, da questão de saúde dos nossos velhinhos, porque um dia eu serei espero Deus que eu tenha esse privilégio, né? E o mesmo as pessoas que são mais jovens, né? E o animal é a mesma coisa. Um dia ele vai envelhecer, ou um dia ele também vai ficar doente. Então a gente tem que olhar com um pouquinho mais de empatia e responsabilidade, né? Para saber, assim, cuidar do cachorro não é só dar comida e água. É muito mais complexo com isso. Além de fazer exercício, andar para caminhar, para o animal poder ter um ambiente saudável, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o bom senso é algo muito importante para as pessoas, né? Às vezes eu percebo que algumas famílias, né, têm inúmeros animais e é complexo. Não é tão fácil assim. Uma coisa é você ter 1, 2 animais, agora você tem 4, 5, 8 animais e um deles adoece, fica difícil. Aperta, né? É difícil. Então, assim, é conscientização, né? Então, a guarda responsável, ela deveria ser a única guarda possível, né? Eu acho que as pessoas deveriam passar por uma espécie de entrevista antes de uma avaliação, antes de poder adotar algum animal ou comprar um animal para que elas optam por comprar, né? As pessoas compram ou adotam no impulso. E esses animais, eles vão demandar, não é uma coisa como podem, eles vão demandar atenção, cuidados, custos financeiros. Não existe o animal que não vai passar por, que não vai demandar isso. Então, a pessoa, ela reflete muito, eu aconselho a pessoa a refletir muito sobre as outras pessoas com quem ela convive, o local em que ela vai estar com esse animal, se é um apartamento, pensar na questão dos vizinhos, se é uma casa pequena, sem jardim, terreiro, que for passear mais com esse animal, se for um cachorro. Em caso de gatos, saber se esse ambiente, a gente chama hoje em dia de gratificação, que é ter locais para o gato poder subir, senão ele pode ficar estressado, fechar rotas de fuga, principalmente para gatos, é muito importante. E acho que é fundamental também a vacinação e a castração, porque se eventualmente esse animal fugir, ele não vai procriar na rua, né? Inclusive, eu acho que se hoje acontecesse uma mágica, assim, que sumisse todos os animais em situação de rua, amanhã teria novos animais em situação de rua. Porque as fugas, a população, ela não... Infelizmente, tem muitas pessoas irresponsáveis que mantêm o animal numa situação semi-domiciliar. Então, e muitas vezes não são castrados e eles vão sair, eles vão se perder, eles vão procriar e muitas pessoas não vão querer cuidar desses filhotes. Então, a população em situação de rua vai voltar toda de novo. Eu acho que é uma questão de conscientização da população mesmo sobre os impactos na vida desses animais, da sociedade e do meio ambiente. Não é algo tão simples quanto parece ter um animal. O abandono em clínicas e universidades é uma realidade que precisa ser vista e discutida. Os profissionais fazem o que podem, mas a mudança depende de todos nós. Que este documentário lembre que responsabilidade, informação e respeito à vida são os caminhos para reduzir esse problema e construir um futuro mais consciente. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar
e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar.